Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando, Robson Abreu aqui com vocês, acompanhado do meu grande amigo Erasmo Romão. Como é que você tá, Erasmo? Fala, rapaziada, tudo bom? Cara, eu vou contar uma história rápida pra você. Quando eu comecei a trabalhar com os boleiros, negócio de resenha, a mamãe falou o seguinte, ó: cara, você precisa ser inteligente e você precisa ser bonito. Aí eu falei, cara, eu não sei como fazer isso, né? Eu pensei, vou começar a trabalhar com os camaradas mais feios que eu, né? Eu fico mais bonito. cara, Aí eu comecei a trabalhar contigo e tal. Cara, Só que eu resolvi, né? Mas hoje eu já tô com problema, né? Ser inteligente, eu tô tentando ainda. Eu não sei se mamãe quis me desestimular ou que ela quis me incentivar, né? Aí quem eu- mandou deixar espaço pra você falar essa besteira, gente? Brincadeira. Deixa eu Aí eu apresentar já- logo a nossa convidada, Erasmo. Poxa, me quebrou. Minha mãe não vai concordar. Minha mãe gosta tanto de você, cara. Ela fala tanto. Eu gosto quando você tá com aquele rapaz, com o Erasmo. Agora ela vai passar a gostar mais de você, não. Glaucia Santiago, um prazer estar com vocês, com você. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, prazer todo meu conversar contigo, Robson, também com o Erasmo, e claro, com todo mundo que está aqui conosco também nos acompanhando. Muito legal, a gente está nesse momento tão diferente, tão difícil, todo mundo trabalhando em casa, todo mundo se reinventando, mas antes até da gente começar aqui para valer, estava conversando um pouquinho com o Erasmo e falei sobre isso. O legal é que a gente acaba se conhecendo, né? De uma outra forma, a gente acaba se conhecendo, conversando com pessoas diferentes. Isso é muito legal, temos muita coisa positiva para tirar também e com certeza estar com vocês hoje e com todo mundo é uma dessas coisas. Agradeço você desde o início, né, por ter me atendido, aceitado esse convite de bater um papo com a gente, resenhar um pouquinho sobre sua profissão, sobre sua vida, enfim, muito legal você ter nos aceitado de uma forma tão solícita assim para nós, muito legal isso. Glaucia, fala pra gente, ó, eu andei lendo algumas coisas, né, sobre você, sua carreira e tal, beleza, mas eu quero saber de você, eu sei que você é jornalista, não cobriu só esporte, etc., mas o seu sonho sempre foi trabalhar com esporte, pelo que eu vi. Mas, vem cá, teve uma atleta antes aí dessa história de ser jornalista, uma atleta que pelo que eu li, uma atleta frustrada, é verdade? Isso, o que houve? Talento para ser atleta nunca tive. Assim, eu sempre fui apaixonada por esporte, sempre desde pequena, acompanhando tudo, indo a jogos, enfim, mas eu nunca tive talento, né? A gente fala muitas vezes que é talento, mas um pouco também da prática, do esforço, mas não deu certo. Essa menina não deu certo como atleta. Até às vezes as pessoas me perguntam, você jogava bola? Nunca joguei, mesmo também costumo dizer isso, né? Quando era criança, esse preconceito que existe muito com mulher no futebol, então ouvia muito isso, de que a gente não podia jogar futebol e acabei ficando sem jogar. Mas eu tentava alguma coisa. No basquete eu fui um pouco melhor, não vou dizer que eu fui uma grande atleta, fui um pouco melhor, que a gente tinha as competições dentro do colégio, então tinha os times, enfim, e aí acabava participando. Foi o mais próximo que eu cheguei disso. Como não dava para ser atleta, então fui ser jornalista, que era uma forma de estar no meio do esporte, de trabalhar na beira de campo, beira de quadra, que era o que eu adorava ver acontecer. Então, dei meu jeitinho. Hoje em dia, nem nas competições entre as emissoras aí, do jornalismo, você participa de nada? Não participo. Até quando eu cheguei aqui na ESPN, o pessoal perguntou se eu poderia reforçar o time. Eu falei, gente, melhor não.
O time foi campeão, as meninas foram campeãs da Copa CESP no ano passado. Falei, gente, o time tá ganhando, tá bem, posso reforçar lá na torcida, isso sem dúvida, posso ir lá. Técnica Glaucia também não? Pode, aí pode até ser. No banco, dessa forma, posso ser auxiliar do Calçade, que é o técnico das meninas, mas olha, jogando vou estragar um time bom. Eu tenho consciência, tá? Então não vou fazer isso. Deixa eu te apresentar o nosso amigo Carlos Henrique, que está aqui com a gente também, faz parte da equipe dos Boleiros na Rede. Tudo bem, Carlos? Como é que você está? Bom, pessoal. Tudo bem, Glaucia? Obrigado aí, prazer te conhecer, prazer conversar contigo. Oi, Carlos, prazer todo meu. Seja bem-vindo também. Um grande abraço para você. Você também. Fala, Erasmo, faz a sua pergunta. Então, Glaucia, diante de tantas frustrações esportivas, né? Aí você decidiu estudar, mas você quis fazer jornalismo por estar próximo ao esporte ou pela carreira? Como é que foi? Como é que você encontrou o jornalismo? Ou já entrevistava alguém quando era criança na família? Isso. Como é que era essa história? Eu acho que foi um pouquinho de tudo, viu? Acho que foi um pouquinho de tudo. Foi esse meu amor por esportes, né? Foi um gosto pessoal mesmo de acompanhar, sempre gostei de acompanhar na TV, no rádio, sempre gostei muito de ouvir rádio, ouvir jogos no rádio e jornais, sempre colecionei muita coisa de recorte de jornal, fitas, eu gravava muitos programas que eu gostava, então eu sempre tive isso muito comigo, né, de gostar do jornalismo, de admirar a profissão, e aí acho que acabou juntando um pouquinho de tudo, né, uma profissão que eu admirava, uma coisa que eu achava que tinha aptidão para fazer e com a qual eu me identificava, e aí também trabalhar com o esporte, que era uma coisa que eu gostava muito. Então acho que juntou um pouquinho de tudo, assim, desde muito cedo, da adolescência, assim, eu falava que gostaria de ser jornalista e fui pesquisar e fui atrás. Gostava muito de conversar também com profissionais da área, sempre que tinha alguma coisa, tipo uma palestra, um curso, alguma coisa aberta, eu ia atrás para tentar entender melhor como é que era aquilo. Então, assim, foi uma coisa muito, muito minha e que eu acho que juntou um pouquinho de tudo, né? De várias coisas que eu gostava, eu me identifiquei muito com aquilo. E eu sempre gostei de fazer, até o Robson falou aí, né? Brincava com isso, mas eu sempre fui muito assim, sempre fui muito de falar, toda brincadeira eu fazia alguma coisa, assim, né, com comunicação mesmo. Brincava com certeza de entrevistar, na escola mesmo, na época de escola, colégio, jornal do colégio, eu sempre estava no meio, grupo de teatro, então assim, acho que tem muita coisa minha na profissão, então acho que foi encaminhando. Desde criança era a tua vontade essa, ser jornalista mesmo? Sim, desde muito cedo eu tinha isso claro comigo, que eu gostaria de ser jornalista e que isso me encantava. Então, eu nunca tive dúvidas. Claro que quando a gente tem que escolher a profissão, quando chega naquele momento assim, você ainda vê outras coisas. Muita gente fala, se você fizer aquilo, se você fizer isso. Sempre fui pesquisar para falar, não, gente, é isso mesmo, tenho certeza e não me arrepender. Então, foi isso, assim, fui indo, fui sempre tentando entender bem, afinal, o que era o jornalismo e seguir. Você tem jornalista na família, não? O meu pai, ele chegou a trabalhar como jornalista, ele é advogado, né? Mas antes de ser advogado formado, ele chegou a trabalhar. Mas não que isso fosse uma influência, assim, né? De falar, olha, vi trabalhando, porque não, foi antes de eu nascer. Então, assim, eu não cheguei a ver, sei das histórias, fotos, enfim. Mas isso também, assim, não foi uma coisa que eu falo, poxa, eu via, ou ele ter falado, olha, faça tal coisa. Foi, claro que é uma parte da história bacana de ver, porque, assim, quando eu trabalhava ainda no interior de São Paulo, muita gente trabalhou com ele, aí você conhece, tem as histórias, então acabou sendo legal nesse sentido, mas não que isso tenha sido determinante para a minha escolha. Você é de São Paulo? Não, eu sou nascida em Araraquara, no interior de São Paulo, ali na região central do estado, próximo ali a São Carlos, Rio Claro, Ribeirão Preto. A gente sempre dá uma referência, porque eu sei que tem bastante gente aqui conosco que também não conhece muito o estado de São Paulo. Então, eu sou nascida no interior de São Paulo, em Araraquara, e aí depois andei um pouquinho. Entendi. E lá você estudou em Araraquara mesmo? Você fez a sua faculdade? Foi onde? Eu fiz a minha faculdade na PUC de Campinas, estudei na PUC de Campinas, aí depois de formada
trabalhei uma época aqui no ABC, em São Paulo, trabalhei com comunicação interna, eu já fiz bastante coisa, eu já fui assessora de imprensa de hospital, já trabalhei em comunicação interna na área de comércio de varejo, depois morei uma época fora também, fiquei quase um ano em Portugal, que eu fui estudar lá, e aí depois quando voltei para o interior, comecei a trabalhar em TV no interior, aí depois fui para Santos, de Santos para São Paulo. Caramba, hein? Bastante coisa, hein? Mas, essa pessoa anda, hein? Poxa, mas com o esporte, aconteceu o quê? Quando, em que época? Foi antes de chegar em Santos ou já trabalhava com esporte? Sim, como eu tinha dito, sempre quis trabalhar com o esporte, mas logo quando eu terminei a faculdade, eu tinha que trabalhar, então aí acabei trabalhando em outras áreas que não eram relacionadas ao esporte, mas sempre tentando alguma coisa nessa área. Quando eu voltei, que eu fiquei em Portugal, fui para fazer uma pós-graduação, quando eu voltei, eu estava procurando emprego e aí acabei conseguindo uma vaga temporária na afiliada da Rede Globo lá em São Carlos, né, que é a EPTV, no interior de São Paulo. E aí era para fazer jornalismo geral e também o esporte. Então, aí eu comecei por lá a também já fazer os outros contatos e comecei a entrar em transmissão dos jogos, enfim. Mas também, em paralelo, eu levava o jornalismo geral, né? Era uma condição. Então, cheguei a ser apresentadora lá também, apresentava o programa de esportes e era repórter. Mas na rua nem sempre fazia só o esporte, tinha também que fazer o jornalismo geral, então fiz coberturas de política, de economia, fiz também os factuais, fiz bastante coisa também não relacionada ao esporte. Mas aí foi ali que eu fui abrindo o caminho para de fato estar com o esporte. Depois, quando fui para Santos, aí sim, fiquei só como setorista do Santos, né? Então era bem direcionado. E agora aqui como apresentadora na ESPN. E aí, Carlos, faça a pergunta. Glaucia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um pouco mais velho que você, talvez até bem mais velho que você é novinha ainda. Então a gente estava sempre acostumado a ver o futebol um mundo dominado pelos homens, né? Mas ainda bem que a mulher vem participando mais do futebol, né? Tanto na imprensa quanto no esporte de uma maneira geral. Eu acho que isso faz bem para o esporte. Eu não sei te dizer se o futebol é um mundo machista ou se é um mundo dominado só pelos homens, até pelo desinteresse da mulher pelo futebol no passado. Como é que você vê hoje a participação da mulher no esporte de uma maneira geral, né? No futebol, no esporte de futebol de uma maneira geral? Antes de você responder, Glaucia, só completar. Ou o desinteresse ou a falta de espaço para ela. Pode acontecer isso também. É um assunto polêmico, né? Você falar do mundo... Não, eu digo desinteresse porque, por exemplo, as mulheres com as quais eu convivi durante a minha infância, adolescência, juventude, não gostavam do esporte. As mulheres eu via assim que só gostavam do futebol em época de Copa do Mundo. Aí todo mundo parava né, e via. Hoje eu vejo a mulher mais interessada, eu vejo a mulher mais presente nos estádios, eu vejo a mulher comentando futebol. Eu só fiz essa ponderação porque às vezes a mulher não podia nem falar que gostava também, porque já era um motivo de ser afastada com preconceito. Mas melhor do que ninguém, você, Glaucia, mulher, jornalista, pode responder a gente. Eu acho que mais do que essa falta de interesse, eu acho que era uma falta de estímulo mesmo, né? Eu acho que tem muito mais isso do que essa falta de interesse. Então, nós fomos criadas em uma sociedade muito machista e o esporte também está inserido nisso. A gente fala muito mais do futebol, porque é o que a gente tem mais vitrine, mas eu vejo o esporte de uma forma geral, se a gente for pegar a questão de incentivo, questão de patrocínio mesmo, enfim, de equipes bem formadas, o esporte feminino tem muito pouco incentivo ainda, né? E o pouco que tem não é suficiente, é bem abaixo. Então eu acho que antes de uma falta de interesse, sempre houve uma falta de estímulo mesmo. Como eu falei, eu gostava de futebol e sempre foi uma coisa minha, ninguém falou pra mim, olha, você... Não, eu sempre gostei de assistir, eu sempre me interessei por aquilo. Mas a gente não podia jogar, mas a gente ouvia muita gente falando, não, isso não é coisa de menina. Eu sempre dou um exemplo clássico, que é uma coisa que ficou muito marcada para mim,
na escola, quando dividia as meninas e os meninos na educação física, eles jogavam bola, a gente jogava qualquer outra coisa, a gente ia jogar queimada, e eles jogando futebol, handball, os meninos estavam jogando futebol, as meninas não. Então eu acho Mas as amigas gostavam do futebol também? Sim, tinham meninas como eu que gostariam de jogar, a gente queria também aprender, queria também jogar, mas não existia isso, né? Não existia esse incentivo à prática, inclusive. Então, eu acho que começa bem daí. Hoje, falando de mercado de trabalho, claro que já temos mais mulheres, o que é muito legal, mas ainda somos poucas. Eu vejo dessa forma. Muitas, mas poucas, porque a gente também ainda esbarra em muita coisa. Claro que melhorou, claro que a gente já teve um avanço quanto a isso e quanto a entender, porque a gente está falando de um profissional, seja ele homem, mulher, é uma pessoa capacitada para fazer aquilo, né? Então é um jornalista capacitado para trabalhar com aquilo, independente de quem seja. Mas eu acho que ainda o espaço ainda é pequeno, né? Em alguns lugares a gente ainda esbarra. E eu tenho quase 12 anos de profissão, já cheguei a ouvir muita coisa de gente em que fui fazer entrevista de emprego e são colocadas algumas coisas que muitas vezes a gente nem imagina, né? Já fui perguntada, você vai querer ser mãe? Você vai querer ter uma família? Porque não dá para conciliar as duas coisas. Como não? Né? Todo mundo tem uma família, os homens também são pais. Então, assim, são coisas que a gente ainda tem que esbarrar e que muitas vezes a gente acaba sendo preterida por conta disso, né? De ter essa visão da mulher fora do mercado de trabalho. Então, eu acho que sim, a gente já conseguiu conquistar um espaço, mas ainda é um espaço muito pequeno. E eu falo não só como jornalista, mas também eu acho que as atletas em si, né? A questão de incentivo, a questão de... Muita gente hoje fala do futebol feminino, mas essa luta do futebol feminino não começou outro dia, né? Não começou com essa Copa, que teve uma visibilidade muito legal. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, nós temos times históricos que cuidam do futebol feminino há muito tempo. Então, assim, teve sempre uma disputa muito legal de bons times de futebol feminino no interior de São Paulo, mas que, infelizmente, também alguns já acabaram fechando, acabaram morrendo. Então, assim, no esporte, acho que de uma forma geral, ainda é preciso ter essa igualdade de espaços e de oportunidades, né? Então, eu acredito que a gente melhorou em alguns aspectos, sim, mas ainda temos um caminho longo a trilhar. Muito boa a pergunta do Carlos, né? E a sua resposta foi muito boa, porque esclareceu para muita gente, né? E dá voz à mulher que gosta do esporte, quer ter seu espaço, quer, às vezes, brincar na rua com outras meninas. Isso é muito bom o questionamento aí, Carlos. Fala, Erasmo. Glaucio, falando nesse assunto, entrando mais um pouquinho nesse assunto, e é uma parte muito chata, porque por conta do esporte ser machista, né, tu encontra lá uma jovem, uma jornalista, né, que vai fazer o desempenho, e aí entra a discriminação. Essa mulher não sabe nada de futebol, o que ela vem fazer aqui? Eu pergunto, e que é uma coisa assim, repugnante pra gente, muito chata, porque a gente vê excelentes profissionais desempenhando o seu trabalho e sofrendo esse problema de racismo. Já aconteceu contigo? Não precisa nem dizer o nome dos santos, mas já aconteceu diversas vezes as pessoas discriminarem o seu trabalho, olhar para você com desdém, assim? Já acontece, sim. Eu acho que quem disser que não está falando a verdade, porque acontece. Às vezes, de você simplesmente sentir por uma escolha ou aquele não você, pelo fato de você ser mulher, e também de ouvir mesmo, né? A gente, infelizmente, ainda tem essa cultura machista muito forte, e nos estádios mesmo, enquanto a gente está trabalhando ali na beira de campo, a gente ouve muita coisa, a gente ouve muito absurdo, a gente ouve muito xingamento, a gente passa por algumas saias justas, assim, que nem se imagina, porque você simplesmente, a mulher está trabalhando e aí aquelas pessoas que estão ali se acham no direito de falar isso ou aquilo para você. E eu sempre pensei, né, puxa vida, esse torcedor, essa pessoa que está aqui, está verbalmente me agredindo a outra colega jornalista mulher, não pensa que poderia ser a irmã, a esposa, a mãe, poderia ser qualquer mulher da família ali naquela situação, trabalhando, né? Porque a gente, claro, nós ficamos muito expostos, né? Então, assim, muitas vezes isso já aconteceu.
Muitas vezes já aconteceu de passar por situações como essa e a gente ter que ficar calada e ouvir, mas de ouvir xingamento, de ouvir palavrão, de ouvir coisas assim, que dá nojo, a palavra é essa mesmo de ouvir, e ter que ficar ali. Já cheguei num jogo aqui em São Paulo, um senhor me chamou, era um senhor mesmo, assim, tinha idade para ser meu pai, ele me chamou, eu achei que ele iria fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu ainda fui educada de atendê-lo, e ele falou: absurdo vocês estarem aí, espero que um dia não tenha mais mulher, sabe, assim, eu queria ter dito muitas coisas para ele, mas me limitei a voltar ao meu fone e continuar o meu trabalho, enfim, e não responder. Mas a gente ouve e passa por situações assim muito complicadas simplesmente por isso, né? E aquelas perguntas clássicas que sempre acontecem: você entende ou você decorou isso? Alguém escreveu isso para você ou você sabe mesmo do que você está falando? Então são coisas assim, às vezes até algumas perguntas: mas você é mulher, trabalha com isso, você tem que saber de cabeça tal escalação da década de 1970. Então, são coisas que no fim a gente acaba tendo que relevar e lidar da melhor forma possível e tocar e embora. É um problema do meio ou é um problema da sociedade que é desequilibrada? Eu acho que é um social, né? É uma coisa social e acaba chegando para esse meio, né? Acaba chegando para esse núcleo, assim. Como você bem tinha dito, o futebol, sim, sempre muito machista, né? Muito fechado nesse sentido. E aí também acho que já é uma coisa da sociedade, e aí a gente tem um reflexo muito grande dentro da área esportiva e principalmente no futebol. Mas eu acredito que seja uma coisa social, sim, porque a gente, como mulher, sabe também muita coisa que a gente passa, não só como profissional, sendo jornalista e trabalhando nessa área, mas também temos outras coisas que a gente tem que enfrentar na sociedade. Mulheres profissionais de outras áreas também sabem a dificuldade que é, né, ser mulher, mãe, profissional e fazer tudo isso e ainda ter respeito, né? Eu acho que a grande palavra-chave é... Na pergunta do Erasmo, eu pensei que ele fosse falar, né? Ele falou: não quero falar o nome do Santos. Eu falei: não pode falar não, um caso que aconteceu, mas deixa isso quieto. Eu falei que eu li sobre... Eu falei que eu li, rapaz, tô sabendo. Olha só, Glaucio, eu vi que, lendo sobre você, estudando sobre você, você é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Mas vem cá, você trabalha numa emissora que, não sei se tem ou se tinha, duas personalidades, um chamado Amigão, um apelido Amigão, um senhor Antero Greco, que eles fazem o mesmo programa que você em outra edição, né? Era assim pelo menos até o ano passado. Sim. Que são duas figuraças. E eu já vi entrevista do próprio Amigão dizendo que aquilo não era programado, aquilo acontecia e o Amigão não conseguia segurar o risco. Você já presenciou uma situação dessa? Eles são maravilhosos, é isso. Eles ainda têm essa última edição, né, da noite, e que é a edição tradicionalíssima, né, da ESPN, e essa dupla, inclusive, também é muito tradicional. Mas aquilo é tudo verdade, entendeu? Os dois são assim. Até outro dia me perguntaram sobre eles também, né, para você ter ideia do carinho que as pessoas que acompanham o canal, que acompanham o jornalismo esportivo têm pela dupla, assim, né? Quem é de fora percebe isso e a gente trabalha com eles, então nem se fale, né? Tem um dos editores amigos meus que fala: olha, não é um privilégio poder trabalhar com esses dois? De fato é. E outro dia me perguntaram sobre eles e eu até contei logo quando eu cheguei à ESPN, primeiro mês, segundo mês, enfim. O Amigão saiu de férias e eu substituí o Amigão na bancada em alguns dias, né? E aí eu falei: nossa, vou apresentar essa edição ao lado do Antero, como é que vai ser isso, né? E eu já tinha conversado com o Antero na empresa e tudo, né? E já também sempre admirei, sempre fui fã. E a pessoa falou: não, mas fica super tranquilo e tal. E ele é daquele jeito, a gente dava muita risada ali trabalhando no ar. Teve um dia que eu quase acabei rindo, porque a gente estava fazendo uma brincadeira ali no bastidor, de repente no ar ele me olhou, eu falei: não faz isso, pelo amor de Deus, não fala a piadinha. E eu ia desabar, então assim, é deles, né? Então, e eles têm essa sinergia muito grande, eles têm essa coisa de quem trabalha há 20 anos juntos, então eles têm isso, aquela coisa de você olha para a pessoa e você já se entende no olhar e tal. Então é deles, e eles são profissionais maravilhosos, assim.
um amigão me deu retorno quando eu fiquei no lugar dele, então foi muito legal, e ele tem esse carinho, tem esse cuidado, assim como o Antero também, então é muito legal. Mas claro que aquela dupla ninguém supera, né? E é uma coisa gostosa da gente acompanhar e assistir, porque você já olha, às vezes tem textos, coisas que a gente tem que dar, notícias que a gente lê, a gente fala, isso aqui era bom para os dois, para eles falarem, porque ali a gente já lê, já fala, ixi, aqui ia dar risada até. Mas porque quase aconteceu com você, né? Mas já aconteceu com você um caso assim? De não conseguir segurar uma risada e... Olha, eu sou risonha e às vezes, muitas vezes tenho riso fácil, às vezes acontece no ar de dar risada, eu dou uma gargalhada e tal, mas até consigo me controlar. Já aconteceu de não aguentar, mas eu tava fora do ar, né? Tava rodando uma reportagem, alguma coisa, e na hora que falaram, tem que voltar, eu puxei o ar, respirei fundo, falei o que tinha que falar, consegui, mas eu tava dando risada até, assim, mas no ar até que eu consegui me controlar. Nunca tive um momento amigão assim, não. Glaucia, agora qual é a vantagem? Vantagens e desvantagens de se trabalhar no estúdio, apresentando, e trabalhar no campo mesmo, o que é melhor para você, ou qual é a vantagem de um para outra? São coisas diferentes. Quando eu acumulava essa coisa de... Quando eu era apresentadora e repórter, todo mundo perguntava isso. Qual você gosta mais? Eu nunca tive um preferido, assim. São funções diferentes e eu sempre gostei muito de fazer. Primeiro que eu adoro o ao vivo, assim. Eu acho que o ao vivo é maravilhoso. Eu sempre gostei das entradas ao vivo. Eu gosto daquela adrenalina, daquela coisa de você estar sempre ligado. Então, assim, isso já me cativa nas duas coisas, né? De ter essa possibilidade. Lógico que em campo você está ali no meio da bagunça, e eu também sempre adorei as pessoas com quem eu trabalhava, os repórteres cinematográficos, a gente cria assim uma relação que é de família mesmo, é uma coisa assim, a gente tem um amor, um carinho, uma sinergia muito grande, isso é muito legal no trabalho, pelo menos eu falo por mim, tá? Tive essa sorte ao longo da minha carreira de ter grandes parceiros, assim, então nunca tive o que reclamar, os que me ajudaram a me formar profissional de TV, e os que eu sempre trabalhei, sempre rolou muito isso. Então é legal de você estar ali no campo, você ter o contato com essas outras pessoas, com os atletas, enfim, é uma coisa muito dinâmica. Fui setorista, então todos os dias eu estava no mesmo clube, então basicamente você tem as mesmas coisas. E aí é um exercício diário de você achar alguma coisa para contar dentro de um dia a dia que você já está acostumado e que muda pouco, né? Então tem alguns desafios assim diferentes. Mas o estúdio também é muito legal. A gente tem um programa de 3 horas ao vivo na ESPN todos os dias, então assim, a gente tem muitos assuntos, a ESPN também é conhecida pelos esportes americanos, além do futebol nacional, então assim, a gente também tem que estar antenado em muita coisa, e tem aquela de você também conduzindo, que são vários repórteres na rua, tem o meu companheiro que é o comentarista, então também tem a sua emoção, o improviso, então assim, eu gosto muito das duas coisas assim. E o desafio de também você conduzir um programa, de você emprestar ali um pouco da tua cara para aquilo e ir conduzindo todas essas coisas, né? Todos esses assuntos, essas facetas, eu também acho que é muito legal. Essa questão de estar ao vivo e estar à frente do programa também é emocionante. E agora a emoção de estar fazendo isso tudo de casa, né? Porque você tem que confiar na tecnologia, daquelas pessoas que estão controlando a tecnologia, porque, assim, fatores que a gente não espera podem acontecer, uma queda de energia. Eu estava assistindo hoje um programa, não vou falar, obviamente, qual foi, aonde foi, mas eu estava assistindo e, na hora, sumiu tudo. E aí, depois eles voltaram, os apresentadores, e falaram que, olha, tivemos uma queda da energia aqui, nos desculpe, então tá sujeito a essas coisas, né? E aí, a condução desse programa, por conta do time, do delay, até o áudio chegar, é complicado, né, Glaucia? Mais do que a emoção, Robson, eu acho que o desafio, né? Nervoso. Porque assim, a gente conversou muito quando tudo isso começou, né? Então vamos ter que fazer de casa. A gente está acostumado a fazer TV. Nós somos profissionais de TV fazendo TV na internet. Como é que é isso, afinal? Então acho que todo mundo teve que meio que se reinventar e entender o que a gente tinha como
como papel agora. E acho que estamos nos saindo bem, acho que estamos conseguindo levar um bom produto e com informação e bem legal. Mas tem tudo isso, e tem coisas que não tem o que fazer, foge a gente, foge o pessoal da técnica, porque nós estamos cada um na sua casa. Então a minha conexão de internet é uma, do outro é outra, o outro tem criança em casa, o outro a vizinhança é mais barulhenta, o outro cai o sinal toda hora, então dá uma pane. Então a gente está assim, nós estamos todos fazendo a mesma coisa, só que em condições totalmente diferentes. É uma coisa bem doida, assim, se você for parar para ver. E acho que a gente, mais do que nunca, a gente tem se usado da leveza, né? Então, assim, a pessoa que está em casa entende que nós estamos trabalhando com internet, todo mundo tem internet, entende que nem sempre ela tá boa, entende essas quedas, entende quando não dá certo. Então, não deu certo, a gente explica, a gente pede desculpa, a gente dá risada e segue a vida, porque, assim, é complicado a gente trabalhar, às vezes trava, às vezes não vai, não tem o que fazer, nem adianta também a gente ficar nervoso, a gente se descabelar, caiu, a hora que volta, fala, gente, desculpa, tivemos um problema e segue a vida, porque realmente é um desafio. Essa história de trabalhar em home office, fazendo TV, e num momento como a gente está também, né, de todo mundo com internet, todo mundo usando isso, todo mundo também nessa mesma condição, e aí depois também informação, o que a gente tem, o que a gente não tem. Tem sido um desafio diário, mas eu acho que a gente tem conseguido ir bem e tem que levar com leveza. Eu coloquei isso para mim, assim, com leveza. Tivemos um dia com muito problema, o outro já fica mais nervoso, outro não sei o quê. Gente, é assim, né? Um dia internet... Um dia a tecnologia ajuda, no outro ela atrapalha e vamos embora. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do bate-papo com a Glaucia Santiago. Tem muita coisa legal aí. A Glaucia é uma pessoa super simpática, nos atendeu super bem. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, curta aqui o vídeo também, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu? Um abraço! Esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate e ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação.